Olá, tudo bem? Deus abençoe ricamente a vocês e a nós todos nesse lindo dia, 24 de abril de 2022. A história nos conta que muitos homens da antiguidade e no presente século se autodenominam deuses pela posição que ocupam, pelo cargo que lhe fores conferido. Imperadores do tempo da dinastia Zhou, da China, imperadores romanos no tempo de César, imperadores do Egito no tempo de Faraó. Eles eram deuses. E assim eles se autodenominavam e eram reverenciados como deuses na terra. E depois nós tivemos várias pessoas que o tempo da história nos conta, que tentaram também ser dominadores da terra, sobre povos e nações. E tem um relato bíblico que também nos conta que João Batista, como profeta, veio anunciando que era para as pessoas se arrependerem porque era chegado o reino dos céus. Ou seja, Jesus, o Yeshua, o enviado, o mestre, o bom pastor, o homem Deus na terra, falando de amor e de reconexão com o Criador, com o divino, mostrando nele a essência da verdade, da justiça, do perdão e do amor, falando as verdades que muitas pessoas odiavam e não gostavam e ainda não gostam e não compactuam com a verdade. Mas João Batista entrou numa seara e falou que Herodes estava cometendo adultério com o governo, com o governante. E pelo fato dele falar tanto desta questão, a cabeça dele foi cortada e colocada numa bandeja. Jesus nunca entrou nos méritos particulares da vida das pessoas, nos seus comportamentos, mas ele falava por parábolas que tocavam na ferida das pessoas. E tanto a época da religião judaica e os imperadores, os governadores, tanto o governo de Roma e os seus secretários, seus governos que estavam ali na Judéia, a comando do Império Romano, sentiram-se ameaçados pela palavra. E os sacerdotes o entregaram para que fosse morto. Morte de cruz. Então nós vimos sempre que os governos e as autoridades constituídas sempre se protegeram para fazer o que bem entendem. E quando sofrem algum tipo de controvérsia, usam de artimanha para derrubar aqueles que eles acham que são seus oponentes. Aqueles que têm coragem de falar o contraditório do comportamento deles. As instituições que existem hoje, elas devem ser respeitadas. Mas temos que observar quais as pessoas que estão representando as instituições, o que elas fazem. Lembro de um fato aqui no Brasil, que um senador fora viajar para a Europa com dinheiro público e levou os seus familiares junto no mesmo voo. Ao voltar, foi indagado por um repórter por que isso acontecera. Ele não tinha que usar o dinheiro público para tal realização, porque acabara de fazer turismo com dinheiro público. E o mesmo disse, nós temos que rever esta lei, ou seja, fazer uma lei para cometer a ilicitude. Observem bem o comportamento de alguns que usam da sua posição para oprimir os outros, para tirar a verdade, para obstruir a justiça e para se esconder diante da sua posição. Deus abençoe ricamente o nosso Brasil, a tua família, saúde e paz. Shalom.